Móveis da casa. Isso aqui a gente comprou por $50 no Marketplace. Isso aqui nós achamos no lixo. Deixa eu mostrar aqui, ó. No lixo. Mas o intuito desse vídeo é falar sobre como foi a nossa adaptação aqui, a nossa mudança e agora a outra mudança. Olá, pessoal! Vou abrir minha coquinha, porque agora nós vamos conversar. Vamos lá! Hoje a gente vai conversar sobre um pouquinho da nossa mudança aqui para os Estados Unidos. Inclusive, nós estamos de mudança para outra casa. Depois de 1 ano e meio, nós vamos sair dessa casa. E tá acontecendo um processo de muita gente indo embora aqui dos Estados Unidos. E nós fizemos o inverso, né? Nós acabamos de chegar, assim, faz 1 ano e meio, então faz pouco. Nós viemos pra cá em novembro de 2023. Então, em novembro desse ano, vão fazer 2 anos só que nós imigramos. Em um outro vídeo, eu pretendo trazer questão de valores, como foi, mas aí meu marido, o Thiago, vai estar junto, porque ele aqui vai saber melhor, ele lembra melhor do que eu das taxas que nós pagamos, dos valores. Mas, vamos lá. Nós imigramos pra cá quando os Estados Unidos já tava, assim, passando, não digo uma crise imigratória, assim, mas tava já com bastante tensão, muitos imigrantes e já tava, assim, se falando, né, de que ia ficar cada vez mais difícil pra vir pra cá e tal. Então, nós tínhamos colocado uma data, ó, quando tal coisa acontecer, nós vamos morar nos Estados Unidos. E aí, isso aconteceu e nós, de fato, movimentamos tudo e viemos pra cá. Um dia eu venho contar sobre o nosso processo migratório mesmo, mas o intuito desse vídeo é falar sobre como foi a nossa adaptação aqui, a nossa mudança e agora a outra mudança. Então, primeira parte. Falando um pouquinho da nossa história, nós chegamos aqui em novembro de 2023. Eu, que tinha 30 anos, meu marido com 31 anos, minha filha Mari com 9 meses, sim, e o meu filho de 2 anos. Então viemos de Malicuia, nós somos do Brasil, em Santa Catarina, e pegamos o voo em Florianópolis, fizemos uma escala em São Paulo, chegamos aqui no aeroporto de Orlando? Eu acho que sim. Eu acho que foi no aeroporto de Orlando mesmo. Agora não lembro mais, gente. Mas enfim, chegamos aqui. Ficamos em um Airbnb pelos primeiros dias ali, primeiros 15 dias, porque a nossa ideia era que nós íamos pegar um Airbnb 15 dias e que logo a gente já ia conseguir alugar uma casa, né? Só que nós não sabíamos que existia toda uma burocracia para alugar a casa. Então a gente ficou 15 dias, não conseguimos alugar a casa. E naquela fase que nós chegamos aqui, não tinha muita casa para alugar. Então, assim, até tinha, mas os valores estavam muito altos. Hoje já deu essa baixada, então baixou bastante o aluguel, até por isso que a gente vai se mudar. Porque hoje uma casa igual a nossa tá uns $500 a menos do que a gente paga. Porque quando a gente entrou, tava bem mais caro. E aí, aí a gente ficou em Airbnb e não conseguimos. Aí a gente foi pra outro Airbnb. Ai, gente, com criança foi assim, uma fase bem desafiadora, eu não aguentava mais. Porque uma coisa é a gente vir turistar, outra coisa é vir pra morar, né? E aí, com 2 crianças pequenas, a gente foi pra outro Airbnb, aplicamos pra algumas casas, fomos negados, inclusive pra essa casa que nós moramos, nós fomos negados. E aí a gente fechou com outra casa, nós estávamos indo para outra casa, ligando a luz da outra casa e, na verdade, um dia antes, o meu marido, assim, estava orando e Deus falou muito com ele em uma palavra, assim, isso nunca tinha acontecido com ele, veio uma palavra, assim, na cabeça dele. Um dia a gente vai contar melhor esse testemunho da casa, sobre não assinar acordo sem a permissão de Deus. E aí a gente estava indo para aquela outra casa, que era mais simples,
Porque a gente pensou, a gente tá querendo demais indo morar na casa de Claremont, naquela casa que é essa aqui, né? Então vamos ficar com a outra casa mesmo, que é mais simples, mais barata e tudo bem. Não é a casa que a gente sentiu que ia ser, mas amém. E aí a gente desobedeceu, assim, aquela direção que ele teve. Então no dia que ele tava ligando a luz, ele recebeu uma ligação e era a corretora dizendo: ai, Thiago, tu já ligou a luz? Aí ele falou: não, tô aqui esperando abrir. Então não liga, porque aquela casa que vocês queriam, a desejada, mudou de ideia e aceitou vocês. Aí sim, gente, aí a gente veio pra essa casa, cancelou o contrato com a outra, tivemos que pagar ainda uma multa, mas a gente sabia que não era pra ter ido pra aquela casa, era pra gente ter ficado nessa. Ai, gente, eu amo Coca. Zero. É normal, eu não gosto, inclusive. Bom, aí nós viemos morar nessa casa aqui, tinha um casal de amigo nosso que morava aqui também, que também tinha crianças, que vieram da mesma cidade que a gente. Depois eles acabaram indo embora e agora estão aguardando o visto pra voltar. Mas, né, continuando. E aí a gente veio morar aqui. Essa localização de Claremont é maravilhosa. Então nós moramos em Claremont, amamos morar aqui em Claremont. Esse condomínio que a gente mora é ótimo, só que tá muito caro. Então quando a gente chegou aqui, o aluguel era muito caro. E agora, com essa coisa de muita gente indo embora por causa desse negócio de Trump e tal, o ICE realmente tá fazendo batida aqui em Orlando, na região. Aí tem muita gente indo embora, realmente assim, vagou muita casa. E os aluguéis baixaram muito, então se Deus quiser, nós aplicamos para uma casa. Inclusive, gente, depois eu vou mostrar pra vocês. Eu já tô encaixotando tudo mesmo sem ter a casa, pela fé. Mas assim, a gente, hoje mesmo, hoje dia 12, meu marido foi lá ver as casas. E ele viu umas 4 casas e a gente escolheu uma que é maior que essa, tem mais square feet que essa. É uma casa de 2 andares, essa é só de 1. E é uma casa que fica na frente do parquinho e da piscina. Parece que é assim, é nosso. É na frente, maravilhoso. E aí a gente vai aplicar pra ela e se Deus quiser, se for da vontade de Deus, a gente vai morar naquela casa. E, curiosamente, ela é bem mais barata que essa, pra vocês verem. É um pouquinho mais longe. A gente optou por morar numa cidade que é um pouquinho mais lá pra baixo, mas que vai ser uma casa melhor. E também é longe do que, né? Longe do que? Mercado? Tem lá. Lojas? Tem lá. Aqueles malls que tem TJ Maxx, Marshalls, Ross? Tem lá. Então, longe do que? Da igreja? É 40 minutos. Aqui é meia hora. Então, assim, meio que tudo bem, sabe? Agora, minha família cresceu, né? Eu acabei de ganhar um bebê. Assim, acabei não. Ela tem 5 meses. Fez 5 meses agora. Então, eu tenho aí um filho de 3, uma filha de 2 e uma de 5 meses. Então, gente, a gente tá pra se mudar. E aí eu já comecei a fazer a mudança e tô aqui no meio da mudança e resolvi ligar a câmera pra contar um pouquinho da nossa história pra vocês. Então nós trouxemos uma reserva, uma boa reserva de dinheiro. Eu acho que a gente trouxe uns $20 mil, tá? E assim, foi tudo no início, né? E aí a gente teve que começar a trabalhar, mas a gente tem, né, já podia trabalhar. Lembrando que não incentiva imigração ilegal, por motivos de que é ilegal, né? Então a gente tem que tentar sempre fazer o que é correto na lei dos homens e assim na lei de Deus. Então não tô aqui pra julgar ninguém. Por favor, eu só não incentivo imigração ilegal mesmo. Agora, eu amo várias pessoas que estão aqui, que estão sem status. Eu me preocupo com quem vem ilegal pelo que pode acontecer. E é o que a gente escolheu para nossa vida, foi tentar uma imigração legal. E é o que a gente indica por ser o correto, por ser mais tranquilo, por a gente poder estar aqui com a consciência limpa, assim, sabe? Mas eu sei que não é todos os casos que dá pra fazer, embora tenha muitas possibilidades que as pessoas não sabem e que nós também não sabíamos que são possíveis de conseguir o visto de residência permanente, né? Tá.
Continuando, então a gente mudou pra cá e foi um longo processo de adaptação. A gente tentou botar meu filho na escola, não foi bom. Aí é caríssimo também, a gente também tirou por esse motivo. Então hoje eles ficam em casa, os 3, né? Agora o meu filho vai começar no pre-K, que aí é custeado pelo governo. Então a gente passou por várias fases de vários negócios ao mesmo tempo em questão de trabalho. Então assim, gente, dica número 1, tragam reserva. Dica número 2, não pensem que é fácil se realocar aqui. Então, porque tu vai chegar e no dia seguinte vai ter trabalho. Sim, tem trabalho. Mas assim, gente, falando bem na verdade, hoje o custo de vida aqui tá meio alto. Agora o aluguel tá baixando, mas assim, não é essa mil maravilhas que alguns youtubers colocam na internet. Claro, esse país, gente, é maravilhoso. É o país que tem oportunidade e realmente, se botar cara a tapa, tem oportunidade. Aqui, se você trabalha, você ganha. Aqui tem oportunidade de trabalho. Mas, pra você ganhar, assim, mais, assim, muito, tem que ter uma jornada, né? Então, a gente vê que o normal aqui é cada pessoa ganhar uns $2.500 mil. E aí o casal junta e consegue ter uma renda ok. E quem tá, às vezes, que a esposa é estudante, o marido é estudante, que o marido trabalha muito e tal, consegue fazer, se é na obra, até $10 mil. A gente conhece pessoas que conseguem fazer. Então, assim, oportunidades tem. Só que não é assim fácil, entendeu? Então demora pra fazer conexão de pessoas, demora pra você conhecer como funcionam as coisas aqui, demora pra entender, por exemplo, eu que sou mãe, como funciona a vacinação, a caderneta, as consultas aqui. É diferente, meio que ninguém liga pra pediatra, assim, só quando tá doente. Não tem aquela puericultura do Brasil. Então é diferente aqui também. Ai, gente, tudo é diferente, assim, né, pra se adaptar. A questão até de a gente se achar em planos de saúde. Então a gente deu umas pedaladas boas. E agora, que vão fazer 2 anos que a gente tá aqui, é que a gente pode dizer que a gente tá se achando no negócio. Tanto financeiramente, quanto nas outras áreas da vida, né? Então eu, como fico em casa também, eu sou advogada, ainda advogo do Brasil. Nós temos, né, uma empresa de visto, então nós fazemos visto de turista e de estudante. E temos também, como advogada eu trabalho aqui fazendo planejamento previdenciário de brasileiros que residem nos Estados Unidos e de brasileiros que residem também na Europa, em outros países com o qual o Brasil tem acordo de previdência. Então, ao longo do canal eu vou falando um pouquinho mais sobre isso. Então, eu trabalho de casa e o meu marido trabalha também de casa com outros negócios dele. E aí a gente tá aqui assim, crescendo. Não é fácil, gente. No nosso caso, nós saímos de uma vida... É engraçado que eu vou falar aqui, que a gente saiu de uma vida que, ao contrário de muita gente que vem buscar o financeiro aqui, não que a gente não tenha vindo buscar, óbvio que a gente veio buscar, mas a gente já estava num patamar muito bom no Brasil e a gente abriu mão desse patamar para viver o sonho americano. Então, para isso, a gente abriu mão realmente de muitas coisas que a gente tinha lá e de uma vida bem estabilizada para viver o sonho americano, porque a gente queria viver nesse país com segurança, a gente queria viver nesse país com liberdade, a gente queria ser pioneiros da família para depois toda a família poder vir junto com a gente para morar nesse país. Por quê? Porque estava no nosso coração, porque os planos de Deus são assim, coisas loucas para confundir as sábias. Então a gente realmente saiu de uma vida que estava muito tranquila, muito bem estruturadinha, assim, lá no Brasil. Eu tinha escritório, tinha trabalho, meu marido tinha uma empresa, que ela ainda existe lá no Brasil, mas ele se desligou, assim, hoje faz pouquíssimas coisas. Então, assim, eu dava aula na faculdade também, e aí a gente foi abrindo mão de todas essas coisas
Eu fechei o escritório, saí do meu trabalho na faculdade. Ele manteve ainda o trabalho da empresa quando veio pra cá, mas a gente foi se desligando do Brasil e ficando só com os Estados Unidos. Eu ainda tenho os meus processos do Brasil, mas eu estou buscando me envolver nesse mercado de aposentadoria aqui nos Estados Unidos, né? Mas, gente, é assim, no Brasil, pelo menos nós que viemos de uma cidade muito pequena, nós estamos aqui hoje, a gente chega desconhecido. Então, até a gente ter credibilidade, por exemplo, aqui tem muito picareta que a gente ouve falar. Graças a Deus, nunca tivemos experiência com nenhum assim, mas tem muito picareta. Então, a gente percebe que as pessoas, elas têm esse receio quando elas conhecem. Então, eu vou oferecer meu trabalho. Eu percebo que as pessoas têm esse receio porque, outro dia eu coloquei no grupo do Facebook, né? Eu faço esse trabalho tal e tal. E uma mulher respondeu embaixo. Um monte de gente interessada e uma pessoa respondeu, cuidado pra não cair em golpe. Tipo, eu não sou um golpe. Mas as pessoas aqui, elas são tão pé atrás com brasileiros, isso eu já vou falar sobre isso também, que acabam não dando credibilidade de início, sabe? Então, assim, é a passos lentos, trabalho de formiguinha. Então, não venha pra cá, pros Estados Unidos, pensando que vai chegar e vai não sei o quê, e 6 meses já vai estar ganhando alto dinheiro. Não! A gente usa muito dinheiro da reserva, e aqui, se não trouxe reserva, é batalhado, gente. É batalhado. Eu sei, eu tenho amigos que vieram com $1.000 na conta e chegaram aqui com $1.000. Não façam isso hoje, porque uma época isso até dava de se virar, mas hoje não dá. Pós-pandemia, o mercado aumentou, a gasolina ainda tá barata, né? Mas o mercado aumentou, o aluguel aumentou, o preço de carro ainda é muito barato comparado ao Brasil, mas aumentou. Então, assim, hoje o custo de vida aqui também aumentou, né? Então não dá mais pra chegar sem dinheiro achando que vai dar tudo certo. Não, hoje em dia pedem o score aqui pra fazer aluguel de casa. Tem apartamentos que você consegue alugar direto? Tem imobiliárias que alugam facilmente com passaporte? Tem. Mas você precisa ter uma reserva, tá? Hoje eu digo assim, dá pra vir, mas venha planejado pra ficar pelo menos uns 3 meses sem contar com a sua renda americana. Então, assim, aí a gente hoje tá se achando assim, né, já melhor aqui. Se achando, que eu digo, é se encontrando melhor aqui, mas estamos fazendo essa transição de vida ainda, 2 anos depois. Então, essa é a nossa realidade. Estamos vivendo o sonho americano, tá sendo maravilhoso. A gente aqui mora num lugar maravilhoso, casa, condomínio. Nós vamos nos mudar também para condomínio. Aqui tem muitos condomínios, né? E a gente tá muito feliz com a nossa escolha, com os caminhos, né, que a nossa vida tá seguindo. Os nossos filhos estão amando. No começo foi um pouco difícil pro mais velhinho, que tinha 3 anos, ele sentiu. Hoje ele nem fala mais do Brasil, só fala que quer ir visitar a vovó, né, que ele sente saudade da vovó, vovô, a Didi. Mas do Brasil em si não lembra mais das coisas. E aí agora nós estamos de mudança. Então eu vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho. Deixa eu tirar aqui. Gente, é uma bagunça, tá? Ó, peraí. Ó, tá aqui, ó. Telzinho, nem apresentei pra vocês, né? Tá bagunçadíssimo, gente, porque eu estou arrumando a mudança. Então, aqui tem algumas caixas que eu comecei a arrumar. Aqui, principalmente, as coisas das crianças, ó. Tirei aqui brinquedos do quarto, só pelúcias, brinquedos do quarto da Marizinha. Aqui itens de cozinha, isso aqui é coisa de lixo. Ali eu tirei pra limpar. Então, assim, tá bem bagunçado, porque mudança, você sabe como é. A gente começa a tirar coisa, uma lixarada. Aí, assim, móveis da casa. Isso aqui a gente comprou por $50 no Marketplace. Isso aqui nós achamos no lixo. Deixa eu mostrar aqui, ó. No lixo. Esse sofá, nós pagamos $500 novo na época, né? As crianças já detonaram um pouco.
Televisão tivemos que comprar. Esse rackzinho preto, acho que a gente pagou $80 na IKEA. Hoje eu não teria comprado. Isso aqui foi achado no lixo, foi achado no lixo, foi achado no lixo, que eu digo, gente, é na frente das casas, né? Aí compramos essa mesinha aqui, ó, $100, não, 150 ou $180 no Walmart. E compramos essa banquetinha que eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Essa aqui, vai ter que fazer silêncio porque as crianças estão dormindo. Essas banquetinhas aqui, a gente comprou 4. Se eu não me engano, elas foram $10 ou $20 cada. E é isso, a gente comprou bem poucas coisas, porque nós já queríamos ter um custo, não ficar comprando muita coisa, assim, de início, né? A gente tem que economizar quando a gente chega aqui. Porque também a gente conseguiu encontrar bastante coisa que a gente precisava. E agora que a gente vai se mudar, é que eu pretendo comprar, é claro, o sofá dos sonhos, uma mesa, gente. Uma mesa que cabe todo mundo. Eu amo receber pessoas na minha casa e uma mesa me faz muita falta. Então eu quero comprar mesa, eu quero comprar um jogo de quarto que nós não temos. Até hoje eu não tenho uma cômoda, não tem criado mudo ali, balcãozinho do lado da cama, não tem televisão no quarto. Então assim, gente, a gente tá crescendo nesse país. A gente saiu de um nível de vida muito diferente lá no Brasil para vir para cá e começar do zero. E aí eu convido vocês para acompanhar nossa jornada a partir de agora. Então, é isso, estamos começando a nos organizar para mudar. E eu queria contar um pouquinho para vocês, deixar vocês a par do que tá acontecendo. E vamos ver se eu consigo postar vídeo todo dia, um dia sim, um dia não, para vocês acompanharem aqui no canal a nossa saga de imigrantes nos Estados Unidos em 2025. Se você não me segue aqui embaixo, curte esse vídeo, dá um comentário se você tá torcendo por mim, pela nossa mudança, pela nossa imigração, se você já morou aqui, se você não morou, e se você tá gostando de acompanhar o meu segundo vídeo no canal. Um beijo, que Deus abençoe vocês!